Johnny tá indo pro Atlético de Madrid. O que o Inter tem a ver com isso? Também, o mercado do Inter tá muito parado e uma má notícia pro Inter da base. Realmente, a base do Inter não passa por bons momentos. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, vou começar falando sobre a base, tá? O Internacional perdeu por 2-1 para o Grêmio nessa tarde, Grenal do Brasileirão Sub-20, acho até pelo fato do time profissional estar aí de férias e o campeonato estar parado, ganhou até uma ênfase a mais, né? Esse jogo da base, esse jogo do Sub-20 do Inter. E aí, o Inter perdeu por 2-1 e o Inter está em 19º, e faltam só 4 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro Sub-20, ou seja, o Inter estaria caindo para a Série B. O Inter Sub-20 está caindo para a Série B. A verdade é que é um momento muito ruim na base do Inter, tá? Eu acho que sim, a base, o grande intuito da base é revelar, né? O grande intuito da base é revelar. Tu revela, hoje mais do que nunca, o cara vai ali no time profissional, hoje em dia já com 17, 18 anos, já tá vendido para um Barcelona, Real Madrid, futebol árabe, enfim. E o Inter é um time que tem tido muitas dificuldades de revelar. E mesmo sim, eu concordo, a base é para revelar. Mas é importante tu ganhar títulos, né? É importante tu fazer uma boa copinha, é importante tu ter um bom campeonato brasileiro. O Inter foi há pouco tempo, né? 2019 é campeão da Copinha e anos depois é campeão brasileiro, né? Então, assim, o Inter até pouco tempo tinha ali uma boa base, tinha um bom momento. Pelo menos boas atuações e títulos, mas um problema na base do Inter, o Inter tem há bastante tempo, tá? Problema da base do Inter, o Inter tem há bastante tempo. Aí eu já acho que é uma coisa que é a administração, que o Inter deveria repensar. Muita gente fala que o Gustavo Grossi destruiu a base do Inter. Eu discordo da frase. Eu não acho que o Gustavo Grossi destruiu a base do Inter, mas acho que ele não fez um bom trabalho. O Barcelos vê ele como um cara que levantou a base do River Plate, que fez um bom trabalho de base no River Plate e traz ele do River Plate. O Gustavo Grossi agora tá na base da seleção argentina, né? Então, peraí, né? Não é por nada. O cara é uma referência ali. No Inter acho até que não faz um bom trabalho, tá? Aí também dá pra se olhar as condições, contexto, mas acho que ele não faz um trabalho bom, com certeza o Inter não vai ser um dos melhores trabalhos dele, mas eu acho que só botar a culpa nele, como se ele fosse o grande vilão, e agora prova é que já faz meses que o Gustavo Grossi saiu, né? A prova é que já faz meses que o Gustavo Grossi saiu e a base do Inter continua tão mal quanto estava. Então a base do Inter continua mal, mesmo sem Gustavo Grossi, a base do Inter é fato, tá mal, né? Deve ser rebaixada aí pra Série B do Brasileirão. Então, assim, tá? O Gustavo Grossi tem culpa, mas assim, agora o Gustavo Grossi saiu. Agora não adianta ficar botando a culpa nele, né? Então, e aí eu acho que entra em âmbitos que até podem ser da direção, porque na verdade tem muitos ambientes do Inter ruins, né? A base tá ruim em futebol feminino, que apesar de eu não acompanhar, a gente vê meio por cima ali as matérias, eu confesso até às vezes por falta de tempo, enfim, eu não acompanho fielmente, mas a gente vê em matérias e coisas assim que o futebol feminino também não tá bem. Né? Não sou aqui um especialista, mas o futebol feminino não tá bem. O que eu quero dizer, base tá mal, o futebol feminino tá mal, o time profissional tá na zona do rebaixamento, algo está de errado, né? E aí o presidente Barcelos tem que analisar. Eu acho que essa parte da base ele não tem cumprido ou não tem feito tão bem quanto nas promessas da campanha, tá? Talvez tenha uma parte que ele possa ter deixado a desejar, também a base, né? Acho que a gestão, Alessandro Barcelos, talvez não cuidou tão bem da base quanto poderia ter cuidado, tá? Eu acho que esse ponto ele deixou aí a desejar. Agora, sobre um que foi revelado do Inter, mas deu bom aí, ó. O Johnny, tá? Vamos falar do Johnny. O Atlético de Madrid tá fechado com o Johnny que foi pro Real Betis, e teve uma boa passagem lá no Real Betis, jogou muito bem, e o Johnny tá fechado aí com o Atlético de Madrid, né? O Johnny tá praticamente fechado com o time do Simeone, o Atlético de Madrid, e deve ser ali na casa de 30 milhões de euros, né, segundo os jornais espanhóis, e o Inter, ele tem direito a receber 20%, tá? De mais-valia e percentual do lucro da negociação. O Inter é o clube formador, né? Então o Inter tem direito a receber 20%, tá? E foi um lucro do Betis de 24 milhões, porque o Betis comprou o Johnny do Inter por 6 milhões e agora vendendo por 30. O Inter recebe 20%, tá? Do Johnny.
Então o Johnny está indo para o Atlético de Madrid e é uma boa negociação para o Inter financeiramente, é uma boa negociação e eu acho que é merecido, eu acho que é legal, né, para o Johnny aí e que possa ser um exemplo de mais jogadores aí revelados do Inter. Enfim, isso é muito bom. O mercado do Inter, por enquanto não tem, na verdade, muitas novidades, né? A gente tem possibilidades de saída, os empresários do Gustavo Prado estariam de olho ali em clubes europeus para meio que oferecer ele, vamos dizer assim. O Internacional tem aí o Tyson, que tá dando entrevista, tá chorando em entrevista, tá. Só falta ele botar uma placa ali dizendo: me compra, Inter, me contrata, Inter. Olha, parece que ele quer voltar pro Inter. Cara, todo respeito ao Tyson, acho que o Tyson é um grande colorado. O Tyson é uma grande figura colorada. Temos lembranças ótimas dele, quem viu ele mais novinho, mas a lembrança mais recente, né? Que apavora os gremistas, que é do terceiro rebaixamento deles, né? Que é aquele gol de cabeça do Tyson. Mas, cara, com todo respeito ao Tyson. Como dirigente, quem sabe? Mas como jogador, não. Obrigado, muito obrigado, mas não, tá? Não, eu acho que não é. Isso é uma distração pro Inter agora. O Inter tem muitos pontos para acertar. E se o Inter ficar se distraindo com essas questões de mercado, vai passar o tempo, não vai trazer o volante que precisa, não vai trazer o lateral que precisa, não vai trazer a camisa nova que precisa. O Inter tá aí, parece que perdendo o Irala também, onde o futebol árabe tá muito forte nele. E aí o tempo tá passando, o Inter tem grandes chances de perder o Irala, né? O Arão já foi um que o Inter praticamente perdeu. E o Irala também é um jogador que o Inter tá perdendo, tá? Então eu acho que, cara, a gente tem que primeiro que entender a realidade financeira do Inter, né? Que o Inter não é um Flamengo, né? O Inter não é um Flamengo, mas sim, eu acho que tá um pouco parado, né? O mercado do Inter. E só para lembrar, né? O Inter volta sábado, tá? As atividades, tá? O Internacional vai voltar sábado as atividades. Falar um pouquinho então sobre a nossa live de segunda. Na nossa live de segunda, e talvez isso inclui o Inter, a gente falou em determinado momento por que Fluminense, Flamengo, Botafogo, Palmeiras jogam tão bem ali no Mundial e parece que se os mesmos jogarem no Brasileirão, o jogo é ruim. Não é que o jogo é ruim, mas vamos falar a verdade, muitos jogos do Brasileirão parece que a qualidade não é boa de se ver, tá? Vamos falar bem a verdade. A gente falou um pouco sobre isso na live, foi um tipo de visão aí. Olha aí. Voltar o Brasileirão pra isso. Aí que é interessante, né? Por que às vezes o Botafogo, o próprio Flamengo, quando é ali no Brasileirão, é um jogo às vezes ruim, porque eu acho que esse atual Brasileirão, o problema, se for olhar esses jogos do Mundial e olhar um jogo do Brasileirão, olha quantas paradas de arbitragem a gente tem, quantas faltas, quantas polêmicas. Eu não lembro aqui de um jogo que teve reclamação de arbitragem nesse Mundial. Pode ser que teve algum, mas assim, não lembro. Os principais ali, os mais assistidos, pelo menos acho que não. Dos brasileiros, que eu saiba, pelo menos acho que não também. E aqui no Brasileirão é toda rodada reclamação de arbitragem. É o dirigente que vai pra coletiva reclamando da arbitragem. E é de todos os clubes. Do Inter já teve, do Grêmio já teve. De todos, assim, todos. Alguém ou sofreu, ou foi, entre aspas, beneficiado. Tem erros essa temporada, um gol do Fortaleza que foi anulado. Acho que aquele Sport Palmeiras também, nos jogos do Inter acho que teve problemas também. E aí são coisas prós e contras dos clubes, né? E às vezes o produto aqui do futebol brasileiro parece que ele não é tão valorizado. Não sei como tu vê assim, porque, por exemplo, o Flamengo vai jogar lá contra o Chelsea, é um jogão. E aí daqui a pouco o Flamengo volta contra o Mirassol, ou contra o São Paulo, ou contra algum outro, parece que o jogo fica ruim, né? Ou o Botafogo. Tem vários jogos do Botafogo essa temporada que foram bem ruins, né? E até quando ele ganhou do nosso Inter, eu acho que foi muito mais erro do Inter, aquela goleada, do que acerto do Botafogo, porque aquele lá foi um dos piores jogos que o Inter fez, e o Botafogo não tava jogando tanto naquela partida. Tiveram arrancadas, acertaram os erros do Inter e ficaram arrancados, né? E aí pra mim tem muito mais erro do Inter também. Então por que às vezes parece que o futebol aqui, no futebol brasileiro, parece que é ruim? Será que também o fato de que agora os clubes brasileiros, que nem naquele antigo Mundial, é um jogo, né? E tu tem aquele jogo, que já é a final. E agora por ser mais tempo, tu pega daqui a pouco na terceira, na segunda rodada, os brasileiros já estão indo com a cabeça pilhada ali, eles podem ter mais chance. Então tu acha, duas perguntas aí, tu acha que os brasileiros têm mais chance nesse atual Mundial, porque no antigo era um jogo, e agora tem mais tempo de se preparar? E por que parece que o brasileiro vai jogar lá, até se o São Paulo isso, o Inter ir, o jogo fica melhor lá do que aqui no futebol brasileiro, se é um Inter. Talvez entre o Flamengo não, um Corinthians e São Paulo vai ser um baita jogo, com certeza. Mas os demais jogos aí, porque aqui é muito parado, é arbitragem, o produto parece que podia ser mais valorizado pela grande liga que pode ser o futebol brasileiro. O que tu acha disso aí? Lucas, bora lá. Ó, o que eu tenho pra falar sobre isso aí, cara, é o seguinte. A mentalidade do futebol internacional é totalmente diferente do que é. Vamos falar o futebol europeu. O futebol europeu onde o futebol mora de verdade ali, entendeu? Queira falar ou não, não é puxando o saco do futebol europeu. Mas, cara, você pode ver, a maioria dos jogadores em destaque no Brasil querem ir embora pra Europa. Isso é fato. Isso é fato. Os times são mais endinheirados, tem mais badalação, é aquela coisa toda. E os caras conseguem montar os melhores times. Então, assim, existe uma cultura no futebol europeu. Você pode assistir, você assiste. Eu sei que você acompanha o Barcelona, você assiste jogos do Barcelona, você assiste Champions League. Cara, a cultura é totalmente diferente. O juiz é chamado pra inovar, não fica aquela patota em cima do juiz, xingando o juiz e tal, pressionando. Chega um ou outro, o capitão e tal, conversa com o juiz, o outro chega, mas logo os caras se afastam. Então, é uma cultura totalmente diferente, né? Você pode ver, os jogos são bem fluidos aí nesse Super Mundial aí, né, da FIFA, de clubes. Os jogos são bem fluidos, poucas paradas e tal. Existe um ou outro jogo que tem uma catimba aqui, outra ali, uma reclamação aqui, mas, em tese, não é nada que a gente vê praticado por aqui. É totalmente diferente. É totalmente diferente. E o que acontece? Se eu não me engano, se você puder me ajudar, eu não vou me recordar. Tem dois árbitros brasileiros nessa Copa do Mundo de Clubes, não é? São dois árbitros. Acho que é o Wilton Pereira Sampaio e tem outro lá, né? Ramon Abate-Abel. É, o Wilton Pereira e o Ramon Abate-Abel. São os dois, árbitros FIFA e tal. Você já viu os jogos que os caras apitam aqui no Brasil? A nojeira que é o Ramon Abate-Abel e o Wilton Pereira Sampaio? É uma nojeira. O que deveria acontecer? Quando esses caras voltassem de lá, eles deveriam
A imprensa deveria fazer uma coletiva, chamar esses caras pra conversar e perguntar. Fazer perguntas pra ele, o que é diferente lá, o que você viu de diferente que pode ser implementado no futebol brasileiro? Por que lá, faltas que você apita, que lá você não apitou, né? Lá, obviamente, tem o VAR semiautomático. E aí, o que você acha do VAR semiautomático, né? Porque a CBF tava dando mesada pros presidentes de confederação. E não tem dinheiro pra investir no futebol, no próprio produto. É uma vergonha. Graças a Deus aquele Edinaldo saiu. Entrou um maluco aí também que, pelo amor de Deus, né? Pô, provavelmente não entende nada de futebol. Essa que é a realidade. Mas deveria chamar esses dois árbitros e perguntar o que é que vocês viram lá, o que é diferente que vocês fazem lá e vocês não praticam aqui no futebol brasileiro. Por que a arbitragem de vocês aqui no Brasil é muito ruim? Obviamente que eles vão dar uma justificativa. O futebol brasileiro é muito difícil, é por conta da cultura, o jogador brasileiro ele é muito complicado de se lidar, e isso é verdade. Eu não vou tirar essa justificativa da arbitragem brasileira. É muito complicado apitar jogo aqui no Campeonato Brasileiro. Só que essa cultura tem que ir mudando aos poucos. Com o quê? Com investimento no futebol, a mudança de pensamento. O árbitro tem que ter suas convicções dentro de campo, não ficar. Você já percebeu, Lucas, que muitas das vezes o árbitro de campo fica esperando a intervenção do VAR pra tomar uma decisão? Num pênalti, num cartão vermelho, o que seja. É vergonhoso, cara. A arbitragem no Brasil é vergonhosa. Ela prejudica o São Paulo no jogo e beneficia no outro. Ela prejudica o Inter no jogo e beneficia no outro. Não porque o Inter tá roubando, não porque o São Paulo tá roubando, o Palmeiras, o Corinthians, o Grêmio, entendeu? Não porque os times estão roubando. Mas é porque a arbitragem é péssima. É péssima. Há pessoas que dizem que esses caras são sem vergonha, que pode ter alguma coisa por trás. Mas eu acredito que não, acredito que eles são péssimos mesmo. A profissionalização da arbitragem era pra ontem. A arbitragem brasileira tinha que ser profissionalizada, cara. Entende? Então, assim, complicado. Outra coisa. Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense. O que esses times estão jogando aí, que pelo menos nessas 2, 3 primeiras rodadas aí da fase eliminatória, né? Aliás, fase de grupos. Eu vi um comentário de um São Paulino aqui na internet que eu concordei. O cara falou, cara, analisa. Se o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense e o Botafogo jogassem 50% do que eles estão jogando lá, não tinha time nenhum aqui que ganhasse, bicho. A disposição que esses caras estão jogando nesse campeonato parece que é o último campeonato da vida desses caras. Eles estão jogando muita bola, isso é verdade. Obviamente que o Botafogo enfrentou um PSG. Talvez os europeus não estão assim, né? Talvez os europeus não estão assim, já tem fim de temporada. Parece que a mentalidade deles é diferente também. Tá, não, beleza. Vamos chegar lá. Vou falar primeiro dos brasileiros. Os brasileiros, eu vou falar dos sul-americanos, sobretudo dos brasileiros, beleza? Os brasileiros estão com uma fome terrível de jogar esse campeonato, até porque nós estamos no meio de temporada, os times já estavam aqui caminhando e tal, beleza, né? Tranquilo. Se eles jogassem 50%, 60% do que eles estão jogando hoje, time nenhum aqui ganhava. O Inter não ganhava, São Paulo não ganhava, Vasco não ganhava, Cruzeiro não ganhava, time nenhum ganhava, do jeito que eles estão jogando lá. Só que, obviamente, quando eles voltarem, não vai ser dessa maneira. Não vai ter disposição em 38 rodadas pra jogar como se fosse um Mundial de Clubes. Não vai ter. Essa é a realidade. E outra, você tocou num ponto que eu comentei aqui com a minha esposa e, cara, é inadmissível pensar dessa maneira. Eu não compro essa ideia, Lucas. Você vai me perdoar, mas eu não compro. Estamos em fim de temporada os times europeus. Não importa, mano. Os caras são bilionários, são times com um orçamento gigantesco. Se eu não me engano, lá, acho que o Palmeiras é o time mais rico aqui do Brasil, mais rico até do que o Flamengo, só que fica lá em sexto, sétimo. Não, cara, não dá. Não dá pra você disputar com um time que nem o PSG, não dá pra você disputar com um time que nem o Real Madrid, não tem como você disputar com um time que nem o Bayern de Munique, porque os caras, eles contratam nada do futebol, eles têm condições pra isso, entendeu? O dinheiro pros caras, ó, eu quero é esse, mas eu quero é esse, acabou. O dono do PSG foi lá e pagou 200